Boa noite, planeta Terra. Obrigado por me acompanhar nessa jornada sobre o milagre. E nós estamos complementando agora o vídeo número 3 para a gente fechar esse dissecamento sobre o milagre que nós iniciamos essa jornada juntos. Estou aqui, como sempre digo, num estudo em voz alta, aprendendo com vocês as palavras de Jesus em um curso de milagres. Sempre um desafio de colocar o nosso ego de lado. A gente tem tanto conteúdo na cabeça, né? Tantas opiniões. E aqui a gente vem juntos desbloquear o amor, desaprender. E hoje nós vamos fechar agora com chave de ouro toda essa jornada sobre o que é o milagre. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Bem, meus amigos, minhas amigas, aqui é a segunda parte do vídeo 3, né? E hoje nós vamos falar aqui, ó, os atributos e natureza do milagre. Sim, atributos do milagre. A gente está tentando compreender o que é o milagre, né? E o milagre, segundo um curso de milagres, se você faz um estudo detalhado, você vai ver que ele tem atributos, tá bom? A gente vai ver citações dele. Por exemplo, um dos atributos é interrelacional, entre pessoas. Então, nossa mente una com todos os nossos irmãos. É muito natural que o milagre, que é a luz de Deus que corrige a nossa mente, é muito natural que esse milagre seja expandido, compartilhado, estendido para todos, já que somos todos um. E aí surge aquela figura do doador, que é aquele que está momentaneamente com a janela aberta para poder ser o apresentador de milagres, o trabalhador de milagres. E temos o recebedor de milagres. É como se o recebedor estivesse numa situação mais passiva, não tem muitos requisitos para ele cumprir. Todos nós temos direito ao milagre. Já o doador, ele tem que, sim, né, dar aquele primeiro passo, escolher estar disponível para Deus, né, fazer algumas escolhas internas de purificação, escolher pelo menos querer olhar as coisas de maneira diferente. E aí ele passa a ser esse apresentador de milagres. Mas o apresentador de milagres também é um recebedor de milagres, porque dar é receber, como a gente viu no vídeo passado. E também o apresentador de milagres, que é o que Jesus convoca que todos nós sejamos, ele é um recebedor passivo muitas vezes, né? Daquele outro apresentador de milagres, daquele outro irmão, que momentaneamente está um pouco mais desperto, o milagre pode vir a chegar ali. Então sim, gente, ele é interrelacional, tá bom? A gente vai ler, ó, tem 5 frases aqui para a gente ter certeza se isso é verdade. Aí tem aqui, ó, uma dos atributos é que ele é uma expressão de amor, expressões amorosas, sim. O milagre não é só uma mudança de percepção, mas ele é uma expressão amorosa entre irmãos. Ele induz em ação, o milagre induz a ação, ele mexe na nossa percepção, mexe no nosso comportamento, sim. Ele é um hábito, né? Ele deve ser um hábito porque deve se tornar algo espontâneo, natural, involuntário, né? Uma coisa que acontece, como respirar. A gente ser uma janela aberta para Deus, para Jesus, a ideia é que seja como respirar, algo habitual, natural. Um direito de todos, sim, né? Tem aquela lição, né? Eu tenho direito a milagres, eu tenho direito a milagres pelo que eu sou. Então eu tenho direito a milagres como um doador, como um recebedor. Nós não fomos abandonados nessa ilusão, o Espírito Santo está sempre aqui como um mecanismo do milagre, né? Para nos ajudar. O milagre não é uma dádiva especial para alguns, claro que não é, né? É direito de todos. Tem uma citação que fala exatamente isso.
Não é uma dádiva especial para alguns, né? Para os merecedores. Não. O milagre já é algo que está dentro de cada um. E ele precisa só ser desbloqueado, né? Porque o Espírito Santo, gente, é a nossa mente superior. E ela está aqui jorrando o amor para a gente. Então o milagre é desbloquear esse amor. Então não é uma dádiva especial para alguns. Ele é impessoal, né? Porque aquele que quer abrir a janela para ser um apresentador de milagres, ele tem que colocar o ego dele meio de lado e deixar o controle de Cristo, né? Ou seja, ele não vai selecionar as pessoas para, né, para que o milagre se expanda, compartilhe. O milagre é impessoal, ele vai. Nenhum é maior ou mais difícil de realizar, nenhum é maior ou mais difícil de realizar, porque o milagre é uma solução verdadeira. Em contrapartida, aquela solução mágica do ego, o milagre é uma solução verdadeira. E como o curso fala, parece haver muitos problemas no mundo, mas só existe um problema. Então o milagre é uma solução verdadeira para esse único problema. E se só tem um único problema, como é que... Aí vem a frase, ninguém é maior ou mais difícil de realizar, nenhum dos milagres é maior ou mais difícil, é sempre o mesmo milagre, que é a cura da nossa crença no trinômio da separação, da culpa e do medo. Todo milagre é a liberação do medo. E claro que vai ter seus efeitos, seja uma paz, seja uma cura física, uma mudança das circunstâncias externas. A gente vai ver depois os efeitos. E outro atributo do milagre é o seguinte, possui efeitos observáveis e também efeitos não observáveis. Vai ver uma citação, fala assim, todos têm direito a milagres, mas nem sempre é observável os efeitos. Ou seja, às vezes é, às vezes não é. Vai depender do quê? Vai depender da abertura daquele que está recebendo o milagre. Tá bom? Vai depender da necessidade daquele que está recebendo o milagre. Às vezes o milagre que você precisa, meu amigo, é uma paz, é a cura de um trauma. Muitas vezes não vai ser observável pelas outras pessoas, ou até por quem apresentou o milagre junto com Jesus, tá? Às vezes é uma cura física. A gente vai ver isso depois. E esses são os atributos do milagre. Leandro, você vai olhar agora, você vai trazer as citações agora para a gente trabalhar? Estou sentindo de não trazer agora. Vou acompanhar aqui a minha tabelinha. Eu acho que a gente ganha mais. Olha só essa parte da tabela. Os efeitos invisíveis, além da percepção, efeitos invisíveis do milagre. Gente, vamos lembrar que o milagre, o milagre é uma coisa e a cura é outra. O milagre, nas palavras do curso, é um meio, um instrumento, e a cura é o resultado do milagre. Cura é o resultado do milagre, não é o milagre em si. Então, agora, quando a gente vai olhar os efeitos do milagre, nós estamos olhando para o resultado, a cura. E a cura apresenta, às vezes, resultados visíveis e, às vezes, resultados invisíveis. Os resultados invisíveis, podemos dar alguns exemplos. Tem uma hora que o curso fala, tocar pessoas desconhecidas, sabe? Você, como um apresentador de milagres, e o milagre acontece, você nem sabe para onde foi, lá do outro lado do mundo, tocar pessoas. Isso não é visível. Mudar situações das quais nem mesmo estou ciente, mudar uma doença, mudar uma situação interna de uma família que você nem sabe o que está acontecendo. Restaurar a consciência da realidade. Olha, né, um milagre, aquela mudança na mente restaura a consciência da realidade. Como é que você vai saber que restaurou na cabeça? Só se foi em você, né, para você saber. Restaurar a mente à sua plenitude, desfaz o senso de carência. Gente, o milagre é essa cura da percepção, essa cura de pensamentos falsos. É você deixar de acreditar nas mentiras do ego. Imagina, você está aqui completo, pleno,
sem mentiras. Que maravilhoso. Nem sempre esse efeito é visível. Um dos efeitos invisíveis é corrigir ilusões. Se for a ilusão da doença, vai ser visível, né? Mas tem outros tipos de ilusões, de julgamento, de preconceito. Então, corrigir ilusões. Outro efeito invisível, dissipar ilusões sobre si mesmo. Tudo isso aqui são palavras que eu peguei dentro de uma frase de um curso de milagres. Outro efeito invisível, colocar em comunhão com Deus. Olha o que o milagre faz. Quem é que não quer milagre, né, gente? Fazer com que as mentes sejam uma só em Deus. Milagre é muito maravilhoso, por isso é um curso em milagres. Essa é a promessa do curso. Capacitar a ver o irmão sem passado. Nada mais belo do que um irmão perdoado, um irmão sem passado. Palavras do curso. Eu botei, o efeito pode não ser observável quando o recebedor ainda está no medo. O milagre foi depositado, mas ainda não foi integrado. Nunca se perde, age no tempo próprio. Sim, gente, né? O milagre, ele não chega chegando, né? Ele respeita o recebedor dos milagres. O curso fala lá. Às vezes você tem crenças que se você ficar curado de uma doença como um milagre, sem uma intervenção física, isso pode fazer ruir teu senso de identidade. Então, o milagre ele vai ser diluído, suavizado. O milagre é inteligente, ele não chega assim. Então, isso muitas vezes faz com que tenha um efeito não observável, tá bom? O recebedor o recebedor. Ó, tá. Vou ler essa parte aqui, não. Deletei, vou deletar. Eu tô falando, né, gente, dos efeitos invisíveis, né? E aqui tem aqui, ó, no doador, né? Naquele que doa. Que o milagre é quem dar e receber, né? Tem efeitos naquele que recebe e naquele que doa. Todo milagre oferecido retorna ao doador. Aprofunda as convicções na capacidade de realizar milagres. Isso é um efeito invisível, gente, do milagre. Desfaz o passado do doador, liberta o futuro do doador, substitui o aprendizado demorado, conduz à revelação. O milagre é o caminho para a revelação. A revelação é aquele contato direto com Deus, aquele contato místico direto. E o milagre é o caminho interrelacional que vai nos levar nessa direção. Eleva o nível de comunicação, dissolve o erro, os efeitos do milagre invisível. Resulta em verdadeira intimidade com o irmão. Agora vem cá, vamos para os efeitos visíveis. Já sabíamos que o milagre tem efeitos invisíveis, agora vamos ver os efeitos visíveis. Cura física do corpo, curam qualquer doença física e seus efeitos percebidos. O milagre, não há nada que não possa fazer, o milagre. Transcende as leis do tempo e do espaço, meu Deus. Violam as leis da realidade deste mundo. Tudo, falando dos efeitos do milagre. Todas as aparências podem mudar. Capacitam a fazer coisas que não são deste mundo. Tá bom? Esses são os efeitos visíveis do milagre, tá? Efeitos visíveis do milagre. Tem aquela frase: o milagre é direito de todos, mas nem sempre tem efeitos observáveis. Ok, nós vimos os efeitos invisíveis. Mas quando ele diz nem sempre tem efeito observável, significa que tem vezes que tem, né? E está aqui várias citações, vamos ver, do 21 ao 29, aqui vão ser citações em que deixa claro os efeitos visíveis do milagre. Quer saber? Eu vou trazer essas citações aqui para a gente dar uma olhada agora. Vamos ver.
21. Vamos lá? Vamos parar aqui e trazer outro. Olha só. Tirado lá do livro do curso, tá? Não trouxe a referência aqui. Mas se você tiver o curso no Kindle, você pega um pedaço dessa frase e você encontra exatamente em que capítulo tá. Tu podes fazer qualquer coisa que eu pedir, diz Jesus, e eu te pedi para apresentar milagres. E esclareci que milagres são naturais, que milagres são corretivos, são curativos, são universais. Não há nada que não possa fazer. Gente, não há nada que não possa fazer, o verbo fazer aqui no mundo, tá? Mas não podem ser apresentados no espírito de dúvida ou de medo. Imagina se o milagre não vai ter efeitos visíveis. O milagre não te, ó, o milagre não te desperta, mas te mostra quem é o sonhador. Você quer saber quem é o sonhador do sonho? Que é a gente mesmo? Imagina você estar no sonho e descobrir que você é o sonhador do sonho. Que leveza vira meus sonhos quando eu descubro que eu estou sonhando e entro num sonho lúcido. É isso que o milagre promete. É isso que um curso em milagres nos promete. Mostrar que somos o sonhador. Ele te ensina que existe uma escolha de sonhos enquanto ainda estamos adormecidos. Dependendo do propósito do teu sonhar. Deseja sonhos de cura ou sonhos de morte? 24. O Espírito Santo é invisível, mas pode ver os resultados da sua presença e através deles aprenderá que ele está presente. Então, o que você pode ver com os olhos? Os resultados do milagre. E aí você vai saber que o Espírito Santo está presente. O que ele te capacita a fazer, gente, o que o Espírito Santo te capacita a fazer, com toda clareza não é deste mundo, pois milagres violam todas as leis da realidade, conforme esse mundo julga. Todas as leis de tempo e espaço, de magnitude e de massa, são transcendidos. Porque o que o Espírito Santo te capacita a fazer está claramente além de todas elas. Não podes ver o Espírito Santo, mas pode ver as suas manifestações. E a não ser que as veja, a não ser que veja, né, as manifestações, não reconhecerás que ele está presente. Portanto, milagres são as suas testemunhas e falam da sua presença. Então, gente, muitos estudantes de um curso em milagres entendem que o milagre é a mudança da percepção. Ah, agora eu vou olhar da maneira diferente. E pensa assim, bom, não é que as coisas no mundo vão mudar as formas. O que vai mudar é a minha maneira de olhar para isso. Então as leis do mundo vão continuar funcionando, a lei da gravidade, a lei da genética, a lei do contágio, a lei da economia, né? Porque o que vai mudar é só a minha maneira de olhar para isso, tá? É verdade. Esse é o foco. Mudar a sua maneira de olhar. Porque o foco não é mudar as ilusões, mudar o sonho. Isso é dar realidade às ilusões, se é esse teu objetivo, tá? Agora, dizer que Jesus não nos informou aqui no livro azul que sim, este sonho é maleável, é plástico, sabe? Muitas coisas sobrenaturais podem acontecer porque tudo é plástico, tá? O que o milagre te proporciona fazer é mudar todas as leis. O curso chega a dizer que a gente só envelhece, morre, o corpo só envelhece e morre porque nós estamos com um ego. Até a lei do envelhecimento poderia ser rompida, tá? Ah, então a gente tem que buscar isso e tal. Não, mas nós não temos que negar isso. Um bom estudante de curso de milagres tem que saber ler também as literalidades do que está escrito, tá bom? Achar que o mundo das aparências é imutável, tem as regrinhas dele, é tentar dizer que aqui é um mundo real. Porque o curso fala, a imutabilidade é um atributo lá do céu, e não daqui, deste sonho. Aqui, meu amigo, as montanhas podem se deslocar, tá? Muita coisa pode acontecer. É função do milagre
fazer essas coisas? Não. A função do milagre é mudar a nossa percepção. Mas os efeitos, mudou o interno, o externo pode acompanhar, por que não? Tá bom? E é justamente muitas vezes nessas mudanças externas que você vai sentir e testemunhar a presença do invisível, tá bom? Eu não tenho medo de falar disso, de que as coisas mudam, sim, doenças incuráveis são curadas, coisas pequenas, coisas grandes. Eu conto uma vez que eu estava fazendo a lição, a minha santidade envolve tudo que eu vejo, né? E eu fiz essa lição com tanta alegria, né, na praça, com árvores, que aconteceu de um bem-te-vi tá lá e o bem-te-vi ficar paradinho e eu botar o dedo, ele subiu na minha mão. Um milagre, na minha mente, um efeito na matéria. Bem-te-vis não costumam subir na sua mão. Aconteceu isso de maneira involuntária. Chegou para mim essa. Você acha que eu não tentei fazer isso outras vezes? E eu não consegui outras vezes? Porque o milagre tem que ser algo involuntário, sabe? E as testemunhas chegam quando precisam chegar. Isso está no controle de Cristo, tá bom? A nossa função é curar a nossa mente. Só isso. O milagre desfaz todas as coisas que o mundo atesta que nunca podem ser desfeitas. Tem tantas coisas misteriosas aí que a ciência não consegue explicar. Ai, ai. O corpo é curado pelos milagres. O corpo é curado pelos milagres, porque eles mostram que foi a mente que fez a doença. Olha essa junção, gente. O corpo é curado pelos milagres. Não foi eu que juntei isso aí. Foi Jesus em um curso de milagres. Ele fez questão de juntar a palavra milagre. Olha o nome do nosso curso. Um curso em milagres. Ele juntou o nome milagre com o corpo é curado. Foi ele que juntou isso aí. Então, se a gente fica preso, né, na ideia de que o milagre é só uma mudança de percepção e que os resultados são não observáveis, você está negando a literalidade daqui. Às vezes, a gente até quer pensar assim, porque para não cair na tentação de ficar querendo buscar coisas na matéria, dando realidade ao sonho. Entendi. Mas Jesus acreditou no seu discernimento. Acreditou que você tinha discernimento bastante para saber que sim, milagres curam doenças do corpo. E ao mesmo tempo, não busque, não pede ao Espírito Santo para curar o seu corpo, porque é pedir para mexer na ilusão. Pede para curar sua mente. O corpo é reflexo. Tá bom? Jesus acreditou na sua inteligência, por isso que ele botou aqui literalmente. Se ele não acreditasse, ele ia falar, ó, milagre é mudança de percepção. E não ia falar de cura de corpo na mesma frase que o milagre. Bom, 27. Não pode deixar de ser verdade que o milagre pode curar todas as formas de doença, ou não pode curar nenhuma. Todas as formas de doença. Tá bom? Eu acho engraçado que quando um professor um facilitador de um curso de milagres discorda de um outro professor e tal, né? Costuma falar assim, ah não, isso é confusão de níveis, que é um termo que o curso milagres é confusão de níveis. Ah não, ele é um bom menino, mas é confusão de níveis. Ele acha que o milagre cura o corpo, tá bom? E, e é verdade, tem que ter cuidado com a ideia da confusão de níveis, mas negar a literalidade do que está escrito também é uma confusão de níveis. A união com a mente de um irmão, a união com a mente de um irmão impede a causa da doença e os efeitos percebidos, até os sintomas, né? A cura é o efeito de mentes que se unem, assim como a doença vem de mentes que se separam. Bom, gente, eu quis trazer aqui um pouco para ficar claro, né, sobre o milagre e essas mudanças físicas, tá bom? Vamos continuar, vamos continuar na nossa tabelinha.
Vamos dissecar esse milagre aí. Agora vem para cá. O que revela sobre quem o faz, tá? O que revela sobre quem o faz. Então você agora é um trabalhador em milagres, um milagreiro, tá bom? Abriu a janela para Jesus conduzir os milagres e as coisas começam a acontecer. Aonde você vai, ninguém sai de mão vazia. As pessoas encontram paz, as pessoas encontram curas físicas, né? Onde você vai, só tua presença, você é um discípulo de Jesus. E o que que isso fala de você mesmo, quando você alcança esse nível de purificação? Que você não precisa ser perfeito para estar nessa situação, como eu já estudei no vídeo passado. Mas se você alcança brevemente, o que que isso revela sobre você, milagreiro? Revela o seguinte: revela um sinal da disponibilidade em seguir o plano da salvação do Espírito Santo. Ah, você está alinhado com o plano. Demonstra que o aprendizado ocorreu sob a orientação certa. Está realizando milagres? Ah, então está sob a orientação certa. São afirmações da filiação, estado de completeza e abundância. Isso que, quando Jesus realizava os milagres, era isso que revelava dele. Ele sabe quem ele é, ele sabe a identidade dele. Representam a libertação do medo, nem que seja momentaneamente. Quando você está realizando, ao realizá-lo, o dador atesta que nunca perdeu a sua identidade. Atesta que nunca perdeu a sua identidade. Conheça-te a ti mesmo. Conhecer a nossa verdadeira identidade. Refletem a declaração. Eu mesmo fiz isso e isso que quero desfazer. Tá bom? Toda vez que você está nessa posição de trabalhador de milagres, isso vai atestando isso sobre você. Resultado natural que atesta a felicidade do doador. Quando você está, o milagre está fluindo, atesta a tua felicidade, atesta a tua identidade. Olha que lindo isso aí. Por isso que Jesus nos convoca para nos devotarmos em milagres todos os dias, todos os segundos. Nos clama, nos convoca a ser trabalhadores de milagre. Porque é a nossa própria felicidade, é a nossa própria função. E aí vamos aqui, ó, advertências. Para fechar aqui, tá? Advertências. O que evitar? Aí diz aqui, ó, lá no capítulo 1, ó, lá nos princípios. Milagres são hábitos, devem ser involuntários. Devem ser involuntários. Não deve estar sob controle consciente. Ou seja, gente, não controle do ego, mas no controle de Cristo. Se você se sentir inspirado a fazer uma oração para alguém, faça, que a paz da minha mente se estenda, tudo bem, você se sentiu inspirado e tal. Mas não queira assim, tipo assim, eu vou num hospital fazer milagre, né? Os milagres devem ser involuntários, não sob o controle consciente. Quem realiza o milagre é Jesus, é o Espírito Santo. Você é o apresentador de milagres. Quem escolhe para quem vai e como vai se manifestar, deixa que Jesus nos conduza, deixa que a nossa mente superior nos conduza, tá? Olha só, lá no capítulo 1, no 3, Jesus fala assim, ó, pergunta a mim quais os milagres que deves apresentar. Isso te poupa esforço desnecessário, porque estará agindo sobre a comunicação direta, tá bom? Então pede guiança, pergunta, e deixa a tua intuição dizer para onde ir, o que falar, o que fazer. Olha que interessante essa advertência, não podes apresentar o milagre para ti mesmo. Não podes apresentar o milagre para ti mesmo, porque os milagres são uma forma de dar aceitação e recebê-lo. Então, se você vai lá para cima da montanha, né, para apresentar o milagre para si mesmo, lembre-se que o milagre ele é interrelacional, esse é um atributo do milagre. E dar é receber. Então, quando você se conecta, abre a janela do milagre, e aí Jesus realiza os milagres através de você, você já está recebendo, tá bom? Porque dar é receber. Mais uma vez, devem ser impessoais, né? Não deve escolher,
ignorar passado, personalidade, esse merece, aquele não merece milagre, quem eu vou dar o milagre? O vendedor de milagres, né? Não, não, Jesus conduz o milagre, não a gente. Tá? E para fechar, qual é o veículo do milagre? O mecanismo do milagre é o Espírito Santo. E o veículo? O veículo é a oração, tá? Tem lá a passagem que fala. A oração é o veículo do milagre, tá bom? Então, conecta a Deus escolhendo o pensamento correto pela oração. Então, a oração que a gente faz ajuda a abrir a janela, gente. Abrir a janela para que Jesus, o milagre, flua. Então, a oração é um instrumento aqui do milagre. Formas de pedir guiança. Quero ver isso de outra forma. Me mostra a verdade aqui. Não quero julgar. São tipos de oração, de mentalizações. Aliás, né, o livro de exercício inteiro é um purificar o livro de exercício, ele nos purifica para a gente se tornar um trabalhador de milagres. Ele nos posiciona para que a gente abra a janela e Jesus possa fluir através de nós. Deixa eu mostrar. Eu estou falando abre a janela, abre a janela. Deixa eu mostrar para vocês a imagem que eu mostrei no vídeo passado, que ficou tão boa aquela imagem, que eu acho que é bom mostrar de novo aqui. Deixa eu fechar aqui, depois eu volto aqui. Ainda vou falar mais da oração. Eu vou trazer uma imagem aqui para vocês. Hoje minha tela aqui tá mais escura, né? Meu rosto tá mais iluminado. Gostaram da iluminação assim? É... deixa eu achar a imagem aqui. Quem não assistiu o vídeo anterior, o vídeo 2, né? Vai lá, tá bom? Porque um completa o outro. Deixa eu mostrar as imagens aqui. Então deixa eu apresentar para vocês quem é o que conduz, o guia, o operador, o realizador de milagres. É Jesus, é o Espírito Santo, é a nossa mente superior. Não é a gente, não é o tomador de decisão aqui. A gente é só instrumento. Então tá aqui, ó, Jesus, o milagre é essa luz aqui, a luz de Deus, o amor. Ele que é o condutor. E aí, ele tá querendo mandar milagre para todo mundo tem direito a milagres, mas ele precisa de alguém aqui do mundo que possa ser o apresentador de milagres, tá bom? Pode ser o trabalhador de milagres. Só que a gente precisa estar com a janela aberta. Olha aqui, o homenzinho com a janela fechada. Então, o milagre quer chegar em todos os nossos irmãos para curar a percepção, curar a nossa mente. Só que Jesus precisa de trabalhadoras de milagre, como essa pessoa que carrega essa janela. Só que a janela está fechada, tá vendo a janela fechada? Então, por exemplo, o livro de exercício é o livro que é para abrir essa janela, para que o milagre possa fluir através de nós para os nossos irmãos. Aquele que temporariamente tem mais, dá para aquele que temporariamente tem menos. Tá bom? Então a gente é um instrumento de Jesus para compartilhar esse milagre. Então todo o livro de exercício, tudo aquilo que eu falei sobre pré-requisitos do milagre, a escolha certa, a disponibilidade, tudo isso vai abrindo a janela. E aí, quando a gente consegue abrir a janela, olha só que lindo fica a janela aberta. Agora esse aqui é o apresentador de milagres. Ó. Esse aqui é o doador e esse é o recebedor dos milagres. E quem realiza o milagre é Jesus. A fonte é Deus, é o amor. Eu queria mostrar para vocês aqui. Eu mostrei isso no vídeo passado, expliquei com uma alegoria direitinho. Então, gente, essa janela aberta, esse é um curso em milagres. Jesus está nos conduzindo para sermos essa janela aberta, para que a gente dê e receba, cure a nossa mente e todos os reflexos no corpo, no mundo, vão acontecer não como meta, né? Não como meta, mas simplesmente como testemunha de que tudo isso aqui é um sonho. E a gente vai caminhando para o sonho feliz antes do despertar. Deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar agora
na outra, para a gente fechar, que eu estava falando da oração, não é mesmo? Então, gente, tá aqui a oração. A oração como... Aí, olha só. A oração, aqui, ó. A oração como desbloqueio, remove o obstáculo para o milagre entrar. Então, a oração ajuda a abrir essa janela, para ser o veículo, tá bom? O veículo do milagre. A oração como veículo. Quando a correção começa, a oração se torna o caminho pelo qual o milagre acontece. Você começa pedindo para ver melhor e termina lembrando que nada nunca faltou, tá bom? Então, quando você vai lá no final do livro azul, no nosso curso Milagres, tem lá o suplemento só falando de oração, que é uma escada. Você começa pedindo coisas, né? Aí você evolui, começa pedindo para lembrar de Deus, lembrar da tua identidade. Aí você aprende a orar para teus irmãos, para não ver eles com culpa, até que você chega no auge da oração, que é simplesmente uma oração de agradecimento, um canto silencioso, uma oferenda a Deus, de agradecimento pela plenitude do teu ser. É uma escada a oração. E todas essas orações são veículos do milagre. Eu não falei no último encontro, fiz várias citações mostrando a causa do milagre. A causa do milagre é a nossa mente disponível, né? Mas tem que ter aquela purificação. Então eu citei vários itens, né? Que a gente tem que sair do medo, decidir abrir mão da culpa, isso tudo para a janela se abrir. Então você pode fazer uma oração de purificação, uma oração de purificação para o milagre fluir. Eu fiz até uma oração aqui, vou passar para vocês agora. Eu peguei todos os requisitos, as causas do milagre, o que faz o milagre resplandecer, e coloquei ele numa forma de oração. Vamos ler ela aqui juntos? A oração purificatória preparatória para o milagre. Lembra-se, o preparo interno é voluntário, mas a aplicação externa dos milagres deve ser sempre controlada por Cristo, ou seja, involuntário. Mas tem a parte voluntária, é esse exercício de entrar no instante santo, de reconhecer o nosso irmão como um igual, de fazer as orações, de fazer os exercícios. Essa parte é voluntária, essa parte cabe a nós, é o que depende de nós. O milagre não depende de nós, o milagre é Jesus. Mas as condições para que o milagre flua, isso depende de nós. E essa oração aqui vai citar várias partes que o curso nos revela como requisitos para o milagre fluir através de nós. Vamos lá? Jesus, Espírito Santo, me ajuda a me manter na escolha certa, na mente certa. A escolha de estar livre da mentira da culpa. Me ajuda, Jesus, a mentira da culpa, seja em mim, seja nos outros. Me coloco aqui, Jesus, plenamente disponível, em estado de prontidão. Olha aí você abrindo a janela. Estou em prontidão. Que a dúvida seja substituída pela confiança. Que o medo dê lugar ao amor, para que eu possa escolher o milagre. Me ajuda, Jesus, a escolher a liberdade e a alegria no lugar da prisão das mágoas. Me ajude a reconhecer que a vontade de Deus e a minha são a mesma. A felicidade perfeita para toda filiação. Vai orando com o coração, gente. As palavras não têm sentido, as palavras não importam, elas funcionam como uma direção, tá bom? Uma direção. E aí você vem, que eu possa ver todos os meus irmãos como os meus iguais e me unir em mente com todos eles. E aí você vai se purificando, para você alcançar aquele breve momento de mente certa, onde é o suficiente para Jesus, viu que a frechinha da janela está aberta, ele já manda o raio, iluminando a vida das pessoas à sua volta. E você recebendo também, como um doador. Me ajude, a Jesus, a perceber que todo sofrimento tem o mesmo nome, medo. E que eu possa escolher o amor no lugar dele. Me ajude a aceitar inteiramente a expiação para mim mesmo.
A única responsabilidade do trabalhador de milagres é aceitar a expiação, aceitar que nada aconteceu, reconhecendo que nada aconteceu. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajude a estender a verdade de que a unidade e a inocência é a realidade imutável de toda filiação. Não existe culpa, não existe separação. Unidade e inocência é a realidade de todos. Me ajuda. Que meus antigos propósitos de ferir, atacar e me defender seja trocado pela minha função de curar. Que eu possa ver melhor e lembrar que nada nunca me faltou, reconhecendo a plenitude do meu ser. Que eu possa reconhecer a completeza e abundância no meu ser, que compartilho com toda a humanidade. Que eu caminhe quieto em minha verdadeira identidade, quietude crística, para que o perdão em meu olhar possa se estender na forma de milagres. Assim, Jesus, aguardo em quietude a tua condução, nas tuas oportunidades que vais me oferecer para apresentar milagres. Que eu não decida nada por mim mesmo, mas me mantenha em prontidão amorosa, impessoal, não seletiva, colocando tudo em suas mãos. Que seja feita a vontade de Cristo, que é a minha vontade, por muito tempo esquecida. Gente, essa oração resume todas as citações lá que tem no curso de Milagres, falando da causa do milagre, o que a gente precisa fazer para o milagre fluir naquela janela aberta. E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais o milagre, entender por que Jesus chamou um curso em milagres, tá bom? Essa solução que não é uma solução mágica, que é a solução verdadeira para a nossa crença no medo, na culpa e na separação. Vamos juntos?